Olá, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. Pessoal, hoje nós iremos estudar o nosso segundo reino, tá? O primeiro, nós vimos o rei de Monera, certo? Hoje nós vamos estudar o segundo reino, que é o reino protoctista, conhecido como reino protista, tá? Então, quem são os representantes desse reino? São os protozoários e as algas. Só que nós vamos dar ênfase na nossa aula os protozoários, ok? Então, eu peço que vocês façam anotações, porque esse assunto é um assunto novo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Os protozoários são organismos unicelulares. Todo mundo já sabe o que significa unicelulares, tá? Eucariótico. Ah, essa palavrinha é nova. Lembra que as bactérias são seres unicelulares procariontes? Lembra que procarionte vem de primeiro, de primitivo, e que esses seres procariontes não têm aquela membranazinha que reveste o núcleo, chamada de carioteca? Pronto. Então, os protozoários é diferente. Eles são seres eucariontes. Eucariontes são seres que têm as células mais complexa, tá? Ou seja, as células eucarióticas possuem carioteca, certo? Então, os protozoários são organismos unicelulares eucariontes. Diferente do reino Monera, os protozoários são desprovidos de clorofila, ok? Por que desprovido de clorofila, professora? Porque o reino Monera, eles são, quanto à nutrição, eles são autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos, eles têm clorofila, realizam a fotossíntese, tá? Só que os protozoários são desprovidos de clorofila. Então, quanto à nutrição dos protozoários, eles são heterótrofos. E o que vem a ser heterótrofo? Lembra lá? São seres que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Lembra que eu disse que nós somos heterótrofos? Então, nós não possuímos essa capacidade de produzir nosso próprio alimento, certo? Segundo tópico, os protozoários, na sua grande maioria, apresentam a vida livre, tá? Eles são encontrados em diferentes ambientes, seja de preferência aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, algumas espécies que vivem em associação, tá? Com outros, né? Que vivem em associação com outros organismos, obviamente. Como também tem casos de protozoários que são parasitas. Esses parasitas, pessoal, a gente vai ver aqui no finalzinho do vídeo, são aqueles causadores de doença, certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a reprodução dos protozoários. Quanto à reprodução, os protozoários se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. A maioria dos protozoários ele apresenta a reprodução assexuada. Lembra lá que nós vimos que na reprodução assexuada não tem variabilidade genética? Então, algumas espécies podem se reproduzir sexuadamente, tá? Então, quanto à reprodução, ele se reproduz assexuadamente e sexuadamente. Vamos falar agora sobre os tipos de protozoários. Os protozoários, eles foram classificados segundo o tipo, ou seja, segundo a presença de elementos especiais. No caso, a gente pode dizer quais são esses elementos especiais? Quanto à locomoção, tá? Então, quanto à locomoção, os protozoários se classificam em flagelados, ciliados e esporozoários,
tá? E também os pseudópodos. A gente vai ver cada um daqui a pouco. Então, vamos começar a falar sobre os flagelados. Lembra lá dos flagelados, aquele rabinho, tá? Lembra que a gente comentou lá na aula passada do Reino Monera? Lembra lá que o bastão, ele tem aquele rabinho, justamente aquele flagelo, que é justamente para locomoção e captura de alimentos. Então, os flagelados, ele apresenta um ou mais flagelos, tá? A gente vai ver aí a giardia, ela tem mais de um flagelo, né? Os flagelados, aliás, esses flagelos são longos filamentos, tá? E esse tipo de protozoário justamente utiliza esse flagelo para se locomover, tá? Então, eles vão vibrando assim no líquido, né? Muitos flagelados têm vida livre. Outros parasitas ocasionam doença no homem. Como a gente vai ver um tipo de flagelado, o trypanossomo, tá? A leishmania, tá? A giardia, como eu falei, a giardia tem vários flagelos. Esses são exemplos de flagelados. Outro tipo são os ciliados. Pessoal, ciliados, lembra o que é vocês, pessoal? Cílios, tá? Os ciliados apresentam pequenos filamentos em volta do corpo. Um paramécio. Depois eu vou colocar a imagem para vocês conseguirem identificar cada um. Então, os ciliados, eles possuem filamento por volta do seu corpo, que são justamente chamados de cílios. Então, com os quais, com esses cílios, eles também se locomovem e capturam alimento. Um exemplo desse grupo de ciliado, a gente tem o palantídeo, tá? Que é um parasita que vive habitualmente no organismo do porco, tá? Que é um protozoário que causa bastante malefício, né? A gente vai ver aí o consumo de carne mal cozida, né? Que não deve ser feito, certo? Então, outro tipo de exemplo de ciliado é o paramécio, tá? O paramécio, ele vive em água doce. Vamos falar agora da ameba. A ameba, ela é um pseudópode, chamado de sarcodinho também. Então, o que são esses pseudópodes? Pseudo significa falso e podes significa pés. Então, pseudópode significa falsos pés. Então, a ameba, ela também utiliza esses pseudópodes para também locomover e capturar alimento, tá? Outra classe são os esporozoários. Os esporozoários, pessoal, preste atenção, são parasitas que não têm, não existe meios de locomoção, tá? Como o flagelado tem flagelo, como o ciliado tem cílio, como a ameba tem pseudópodes, os esporozoários não têm. E um dos mais conhecidos, pessoal, é o plasmódio. Que a gente, quando for estudar lá as doenças, que eu vou mostrar a vocês, o plasmódio, ele provoca nos seres humanos uma doença muito conhecida, chamada de malária, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças. Nós temos a amebíase, conhecida como disenteria amebiana. O protozoário causador da amebíase é a entamoeba histolística. Nós temos a entamoeba coli e a entamoeba histolística. A histolística, ela causa prejuízo ao homem, tá? E aí, ingestão de água e alimentos contaminados com esse protozoário pode causar justamente ulcerações no intestino grosso. Outra doença que a gente pode comentar é justamente a doença de Chagas. Ó, pessoal, o protozoário é o Trypanosoma cruzi. O que é que acontece? Justamente
casas de pau a pique, casas que não têm saneamento básico, tá? E a doença de Chagas, ela ataca justamente o sistema circulatório, causando sérios problemas ao coração, tá? Porque ele vai justamente via corrente sanguínea, certo? E se aloja lá no coração. A picada do inseto barbeiro, o que é que acontece? Ele tem hábito noturno. E você tá dormindo e aí o barbeiro, ele defeca na tua pele. Com a picada, o que é que você vai fazer? Você tende a coçar. O que você coça, nossa pele tem vários poros. Então você empurra, certo? Esse protozoário para a tua corrente sanguínea. E aí ele se aloja justamente no coração, chamada também de doença de Chagas, de doença do coração grande, tá? Outra doença também é a malária, como eu disse a vocês, causada pelo plasmódio, plasmódio SP. O que é que eu posso falar? É a picada também do mosquito anófales, tá? A doença a malária, tá? A giardia, a úlcera, a leishmania, a leishmaniose. Vocês vão ver dois tipos de leishmaniose, tá? Tem a leishmaniose que ela é normal e você vai ter aí a leishmaniose que vai causar, no caso, ataca as vísceras. Essa é mais perigosa, tá? Porque ela ataca as vísceras. Nós temos também a toxoplasmose, que é contato com fezes de animais, doméstico, né? Causa mal-estar, dores de cabeça, dores musculares. Então, evitar contato com locais que possa conter fezes de animais domésticos, tá? Geralmente as crianças gostam de brincar em areia, então tem que ter cuidado, porque lá pode conter fezes, né? Não quer dizer que todas as fezes desses animais vão estar contaminadas, obviamente que não. Mas vai que um animal esteja contaminado e defeca ali naquela porção de areia e a criança vai brincar ali e pode pegar aí a toxoplasmose, tá? E aí você tem aí aumento do glândulos, tá? Em grávida também é muito perigoso, porque pode atingir o feto, certo? Pode provocar cegueira, deficiência mental e, pasmem, até a morte, tá? A toxoplasmose. Então, a gente deu alguma ênfase, assim, nos protozoários, né? Doença como amebíase, disenteria, a giardíase, a malária, a toxoplasmose, a leishmaniose e a doença de Chagas. Tchau, até daqui a pouco. Então, pessoal, aí a reprodução assexuada, né? Tá vendo aí o material genético, acontece aí a divisão, a duplicação dessa célula, ela se divide, nós não temos variabilidade genética. Na reprodução por conjugação, não ocorre sexo, mas aí você tem materiais diferentes, tá? E aí, nesse tipo, nós temos variabilidade genética. Olha aí os tipos, tá? O flagelado, o ciliado, a ameba, pseudóptero, o apicomplexo, chamado também de esporozoários, tá, pessoal? Agora, nós temos aí as doenças, dei uma ênfasezinha, certo? Copiem, tá? Nós temos aí as doenças, nós temos aí os protozoários causadores dessas doenças, nós temos aí a profilaxia dessas doenças, certo? Nós temos aí também o que vai causar também essas doenças. Veja aí a doença de Chagas, a malária, bons estudos. Salve, salve, meu povo do sétimo ano do Mahatma Gandhi. Aqui, seu professor de Geografia, Herbert, e nós vamos começar agora mais uma aula de Geografia para o sétimo ano. Pessoal, se liga só, a gente já falou sobre colonização do Brasil, falamos sobre formação do território brasileiro e hoje eu estou trazendo para vocês um pouquinho sobre populações tradicionais do Brasil.
Gente, bora relembrar um pouquinho desse assunto, tá certo? A gente viu que o nosso país, quando ele começou o processo de colonização aqui, quando Portugal começou a colonizar o Brasil, outros povos foram trazidos para aqui, para o nosso território. Mas nós vimos também que já existiam pessoas vivendo aqui no Brasil. Quem eram? Os indígenas. E depois a gente viu que Portugal foi trazendo outras pessoas para cá, povos da África também. Mais tarde vimos que outros povos também vieram num processo de migração para o território brasileiro. Então a população brasileira, ela é formada por vários povos diferentes, né, gente? Nós vimos isso em nossas aulas. Mas hoje eu quero que a gente pense um pouco apenas nesse processo da formação da população brasileira nos povos tradicionais. Quem são os povos tradicionais? São aqueles povos que vieram para o Brasil, foram se misturando, mas que foram também preservando suas características culturais, características essas que foram adquiridas no contato com o meio ambiente, nas suas tradições, danças, músicas, na sua cultura, tá? E eles foram passando isso do pai para filhos e isso através de gerações. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Para a gente começar, dentro desses povos tradicionais aqui do Brasil, é muito importante que a gente comece falando dos indígenas, tá, gente? Nós vimos que quando Portugal chegou aqui nas terras que viriam a ser o Brasil, as terras não estavam desocupadas. Não é que não existia ninguém no Brasil. Nós vimos que os povos indígenas já estavam aqui. Percebemos também que cerca de 4 milhões de indígenas já habitavam as terras que viriam a ser o Brasil. E que nesse processo, tá, de interação com o povo europeu, nós estudamos que os europeus também tentaram escravizar os indígenas. Mas antes de escravizar, eles faziam o quê? Trocavam objetos pelos trabalhos dos indígenas, naquilo que nós, como estudamos, vimos que ficou conhecido por escambo, a troca de objetos pelo trabalho dos indígenas. Quando os indígenas não se interessaram mais em trabalhar em troca de pequenos objetos que eles perceberam que não valiam muito, e também porque eles estavam perdendo as suas terras para o invasor europeu, o que é que o europeu tentou fazer? Ele tentou escravizar os indígenas. E os indígenas lutaram contra esse processo de escravização. A gente viu também, pessoal, que os indígenas eles não estavam com seu organismo preparado para enfrentar aquelas doenças que foram também trazidas pelos povos europeus. Então, os indígenas também eles foram se contaminando com essa doença e vários povos foram sendo exterminados por conta de doenças. E foi isso que a gente viu. Os indígenas, gente, eles ocupavam há vários séculos as terras que viriam a ser o Brasil. Até hoje existem tribos, nas imagens que vocês estão vendo aí, que ainda mantêm, eles lutam para manter a sua cultura, a sua identidade. Mas reparem uma coisa, tá? Em vários locais do território brasileiro, as terras indígenas elas continuam sendo invadidas. Na Amazônia, por exemplo, apesar de na televisão a gente ver falando só na parte da floresta, que é imensa, existem terras indígenas sendo invadidas por conta de madeireiras que querem derrubar as árvores. Há também terras indígenas sendo invadidas por conta de garimpeiros que querem ir lá, porque na terra pode ser muito rica em ouro, em outros metais. E os indígenas eles continuam essa luta para preservar as reservas indígenas que existem hoje. Também existe a luta pela demarcação de terras indígenas, ou seja, é quando o governo vai lá e diz, não, olha, nessa terra aqui não se pode mexer, essa terra aqui ela vai pertencer aos índios, tá? Então, os indígenas eles são um povo tradicional aqui do nosso território e eles vêm lutando aí para manter a sua identidade e os seus direitos, tá bom? Outro povo muito importante da gente falar, que é um povo também tradicional aqui das terras brasileiras, são os quilombolas, gente, tá? Mas vamos lembrar um pouquinho do processo de formação do povo quilombola? Gente, a gente viu que os indígenas eles se recusaram a ser escravizados pelos povos europeus. A solução que os europeus encontraram para cultivar a cana-de-açúcar e outros produtos que trariam bastante lucro para eles foi trazer povos da África para serem escravizados aqui no Brasil. Os quilombolas
eles serão, ó, por isso que o nome, quilombola, ou seja, serão pessoas que estão ali, descendentes, não de escravos, mas de pessoas que foram escravizadas. Mas há um detalhe importante aqui, os quilombolas, eles ali permaneceram em áreas dos antigos quilombos. Vamos lembrar um pouquinho do que foram os antigos quilombos? Os quilombos eram as áreas para onde a população negra que havia sido escravizada, ela fugia da escravidão. Da escravidão aonde? Da escravidão nas fazendas, tá bom? Nos engenhos de açúcar. Então essa população negra, ela fugia para essa área de quilombo, tá? Para ali poder viver em liberdade. Esses quilombos que não foram destruídos, alguns até chegaram a ser destruídos, mas a sua população ali que conseguiu permanecer lá, hoje formou a população quilombola, que é uma população que vai ter vem lutando, né, para manter a sua cultura, o seu linguajar, as suas músicas, as suas danças, tá bom? Então os quilombolas, eles também são uma população tradicional brasileira que vem lutando cada dia mais também para permanecer aí com as suas terras, com os seus costumes. Aí eu tenho uma foto para vocês terem uma ideia de uma área quilombola em Sergipe, aqui em Alagoas, vamos lembrar, tá? Foi o estado onde eram as terras, onde surgiu o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da América, tá bom? O maior quilombo do mundo, na verdade, né? Uma área onde os negros fugiam, tá? A população negra fugia para viver em liberdade e fugir, né? Para fugir da escravidão, que foi coisa mal, uma coisa que tratava as pessoas como um objeto, isso, né? Explorando o trabalho delas sem pagamento, tratando de forma desumana, e eles fugiam, tá, para o quilombo para viver em liberdade e lutar pela sua liberdade, né? Continuando aqui, pessoal, outra população tradicional que nós temos aqui no Brasil é a população caiçara. Uma coisa interessante sobre a população caiçara, ela vive na área litorânea, tá certo? Como ela vive na área litorânea, ela é muito ligada mesmo à questão da pesca. Então eles são bem ligados à questão da pesca tradicional. A população caiçara também, que vive do extrativismo, tá? São poucos, mas alguns também vivem do extrativismo. Quando a gente fala de população caiçara, aquelas pessoas que, por exemplo, entram nos manguezais, que vão pegar lá caranguejos, tá bom? Eles são também componentes dessa população que nós chamamos de caiçara. Eu tenho uma foto aqui para vocês, onde vocês vão ver os caiçaras, né, na pesca artesanal, e também são eles, olha, isso aqui faz parte da cultura caiçara. A montagem dessas armadilhas de peixe que a gente encontra também no litoral, aqui de Alagoas também, para pegar os peixes. Eles armam esse tipo de armadilha aí, que é para o peixe entrar, ele fica preso lá dentro, depois a pessoa vai no outro dia de barco lá, consegue fazer o recolhimento dos peixes que ficaram presos aí. Tá ok, gente? Outro povo tradicional aqui do nosso país são os ribeirinhos. Eu coloquei essa foto aí que eu achei muito bacana, que ela é uma foto dos ribeirinhos lá da Amazônia, tá, pessoal? Veja só como são as casas deles, né? É bem vizinho mesmo aos rios, ou seja, eles moram às margens dos rios. E às vezes eles colocam aí essa casa bem mais alta, né? Em umas estruturas de madeira, que é para quando a maré subir, para quando a água subir, tá? Quando essa água ela sobe dos rios, aí ela não vai chegar até a casa deles, né? Então eles vivem assim, são ribeirinhos, que eles vivem à margem mesmo do rio. Essa turma, tá? Os ribeirinhos são povos que vivem principalmente da pesca. Então eles estão sempre ali, a cultura dele é uma da pesca. Agora, uma coisa muito legal neles é que eles não causam impacto no meio ambiente em que eles estão inseridos. Como eles vivem desse meio ambiente, eles lutam pela preservação desse ambiente que eles vivem. Ou seja, eles pescam, eles sabem a época de pescar, eles também sabem a época que os animais vão estar ali se reproduzindo. Então eles têm todo um cuidado com essa questão ambiental, tá bom, pessoal? Eu tenho mais uma foto aqui para vocês. Ela continua de cima, ela é da região norte do Brasil, mas os ribeirinhos eles não vivem apenas lá na Amazônia, tá, gente? Nós também temos populações ribeirinhas aqui no Nordeste, que são os
ribeirinhos, por exemplo, que vivem às margens do Rio São Francisco, tá? Eles também são ribeirinhos, eles também vivem ali da pesca nos rios, tá? Então temos os ribeirinhos da região norte do Brasil, mas também temos os ribeirinhos da região aqui nordeste, que são dos grandes rios brasileiros. Nós vamos ter populações ribeirinhas. Outro povo bem importante que é tradicional aqui no nosso país, fazem parte dos povos tradicionais, são os povos da floresta. Eu coloquei uma foto aí de um seringueiro, tá? Quem é o seringueiro? É a pessoa que lá na floresta amazônica, ele vai viver de tirar o látex da seringueira, que é essa árvore que vocês estão vendo aí. Ele vai fazer esses riscos nos troncos dessa árvore, que é para conseguir tirar um leite que vai sair dela, gente, tá bom? Uma espécie de um leite. Aí vai sair esse que vai ser utilizado para fazer a borracha. Isso mesmo, vai ser utilizado para fazer a borracha. Uma coisa legal nos povos da floresta é que, como eles vivem da floresta, ela é muito importante para a sobrevivência dele. Então, uma das coisas que eles vão lutar muito é pela preservação da floresta, já que é o ganha-pão deles, é a forma que ele tem para sobreviver, tá? Então, uma das coisas que eles vão fazer sempre é lutar pela preservação do meio ambiente. Então, eles vão exercer atividades econômicas nesses lugares onde não vão prejudicar o meio ambiente, tá bom? Aqui eu coloquei uma outra foto para vocês verem, que é o da colheita da castanha do Pará, pessoal. Olha só que interessante. Vejam só que ela tá ali, ó. O pessoal tá cortando uma espécie de coco e é desse coco que ele vai tirar a castanha do Pará, que é tão importante na economia lá da região norte do Brasil. Uma coisa importante aí nos povos da floresta, tá? É que eles vivem dessa economia, ou seja, da colheita. O açaí que a gente gosta tanto, eu amo demais. Viu? O açaí que a gente gosta tanto, ele também faz parte dessa cultura aí dos povos da floresta, tá, pessoal? As pessoas vão lá, sobem lá na palmeira de açaí, tiram lá um cacho, lá depois vai tirar o açaí para depois fazer aquela delícia que a gente gosta tanto, mas ali também é fruto de um trabalho dos povos da floresta. Como eu estava falando para vocês, muito interessante o que eles realizam, porque eles sempre lutam pela preservação do meio ambiente que eles vivem. Então são atividades que não vai querer prejudicar a natureza. Então esses povos eles lutam, né, pela manutenção do meio ambiente. Por isso que é tão importante essa cultura deles aí, tá? E a gente também manter esse apoio a eles, tá, gente? Pessoal, a nossa aula chegou até aqui. Fico agradecido, estou muito feliz porque estou vendo que vocês estão estudando, estou feliz mesmo porque vocês estão respondendo as atividades, estão respondendo bem demais, tá uma maravilha, tá ok, gente? Qualquer coisa, podem lá falar comigo pelas redes sociais, estou para tirar dúvida de vocês, mas estou muito feliz com tudo que estou vendo dos exercícios, estou vendo que muitos de vocês estão estudando mesmo, tá? Daqui a pouco essa situação, esse coronavírus vai passar, Deus é bom, daqui a pouco esse coronavírus vai embora e a gente vai voltar a ter as nossas aulas normais. Oi, amados do 7º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia, de arte, como vocês já sabem. E a nossa aula de hoje é sobre um artista muito conhecido, que ele é chamado de Jean-Baptiste Debré, conhecido mais como Debré, tá? Então, Debré, ele veio ao Brasil com o Tratado por Representação de Poder, certo? Debré foi um dos integrantes de quem? Da Missão Artística Francesa. O que seria essa missão artística francesa? Ela foi encomendada pela corte portuguesa no Brasil, sob o governo do príncipe regente Dom João VI. Qual foi o principal objetivo dessa missão artística francesa, certo? Foi dar início ao ensino de artes aonde? No Brasil. Fundando o quê? Uma academia imperial de quê? De belas artes, no ofício do Rio de Janeiro. Que depois se tornaria o quê? Uma academia imperial de belas artes, certo? Então, Debré, ele foi professor de pintura histórica. Ele utilizou o academicismo para representar quem? Os indígenas e as pessoas negras escravizadas. É comum vermos pessoas negras e indígenas com traços brancos em seus trabalhos. Ele colocava muito esse tipo de pessoa no seu trabalho, nas suas telas, certo? O foco no cotidiano, sofrimento das pessoas escravizadas, certo? O diálogo, em certa medida, com quem? Era junto com quem? Com o neoclassicismo, certo?
que valorizava o quê? Os ideais da liberdade. Então, em suas telas, ele valorizava muito esse ideal de liberdade, o que a tela dele queria passar para as outras pessoas. Seu trabalho resultou na obra Viagem Pitoresca, onde? História do Brasil, certo? Então, não foi uma aceitação tanto assim na Europa, quanto no Brasil, já que apresentava uma visão mais crítica e menos exótica da população que vivia ali. Você sabe que a crítica era o quê? O negro sendo retratado escravizado. Mas, em geral, as pessoas negras indígenas na obra de Debré, ela não apresentou sinais de revolta. Ela não apresentava em suas telas nenhum sinal de revolta, certo? Ela era resistente ao enfrentamento. Elas não representavam, na maioria das vezes, expressões conformadas do que eles já estavam passando ou melancólicas, certo? Pronto. Então, a gente viu Jean-Baptiste Debré, um pintor, tá? Um artista da Missão Artística Francesa, que foi colocado para quê? Para que retratasse algumas de suas obras e também era que ele oficializasse a Academia de Belas Artes no país, certo? Então, ele foi professor de pintura histórica e uma de suas obras mais citadas é a Viagem Pitoresca, a História do Brasil. Então, no seu caderno de desenho, eu queria, certo? Que você pesquisasse primeiro essa obra aqui, ó, Viagem Pitoresca, a História do Brasil, de Debré, certo? Depois você vai colocar no seu caderno como ela foi retratada, como foi esse tipo de arte, o que mostra esse tipo de arte, certo? E depois eu vou avaliar e ver como os trabalhos de vocês. Termino agora com muita saudade de você. Que Jesus abençoe e beijo a cada um.